nossa convidada entrou. Deixa eu chamar ela aqui. Olá! Boa noite! Boa noite, como é que você tá? Que bom que você entrou. Ai, Lu, tudo bom? Tudo bem, e você? Como vai? Que prazer falar com você. Tudo jóia, Num momento graças a tão Deus. especial, né, para O nós prazer. mulheres, poder falar hoje, antecipando o Agosto Lilás, é muito bom. O prazer é todo meu, é uma satisfação imensa, né, poder compartilhar com você esse momento. A gente falou ontem, tão rapidamente, assim que a gente soube do projeto de lei foi sancionado, e você, de pronto, aceitou essa proposta de a gente falar sobre a violência psicológica, sobre a alteração da lei, sobre as dificuldades que as mulheres podem enfrentar, e todas as nuances, né, previstas numa mulher que vive no ciclo violento, né? Bom, Lu, eu vou me apresentar e vou te apresentar assim muito brevemente, porque o mundo lhe conhece, né? E depois você faz a sua apresentação. Eu sou Thaís da Hora, eu sou advogada em Salvador. Eu atuo com violência doméstica somente, né, há 3 anos. A minha advocacia é com perspectiva de gênero e voltada apenas para mulheres. Eu também palestro e faço capacitações de outras advogadas, de outros profissionais que desejam atuar com a perspectiva de gênero, porque não é só a técnica jurídica. A gente precisa ter um olhar para essa mulher que nos procura, a gente precisa ter um olhar, ter uma perspectiva de gênero quando a gente faz uma petição. Então, o meu trabalho é mais de desenvolver, de capacitar essas profissionais que desejam atuar com a perspectiva de gênero. A nossa convidada, Luísa Brunet, que todos conhecem muito bem, que é uma empresária e que vem trabalhando de maneira assim veemente com o direito da mulher, né, direitos das mulheres e com enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Eu vou deixar agora a palavra para que você se apresente. Obrigada, minha flor, obrigada. É um prazer falar com você. Eu que amo a Bahia, falar com uma baiana porreta, assim, que está no enfrentamento há tão pouco tempo, mas já com uma bagagem gigantesca. Bom, eu sou Luísa Brunet, tenho 59 anos de idade, agora. Sofri a violência doméstica em 2016 com 54, vindo de um lar extremamente perigoso, porque eu assistia os meus pais se degladiando, meu pai usava arma de fogo, era um clima bem, bem ruim para as crianças. Nós somos 5 meninas e um rapaz, um menino. Então, assim, passei por algumas violações ao longo da minha vida, mas o start, assim, para trabalhar no enfrentamento à violência doméstica, com a pauta da mulher, foi realmente a partir do momento que eu fiz a minha denúncia e algumas dificuldades que eu encontrei, as dificuldades também de me fazer ser acreditada, porque foi muito desacreditada. Então, muitas coisas que me fizeram mal na época, eu decidi, então, lutar por essas mulheres que passam pelo mesmo que eu passei. Hoje eu me encontro numa posição maravilhosa, me sinto reconhecida pelo trabalho que eu venho fazendo. Eu fui convidada para fazer parte do corpo do CNJ, que é um órgão super importante da justiça, né? E eu me sinto qualificada para ocupar esse lugar numa fala muito tranquila, mais direta, simples, que é a mulher mais simples precisa desse entendimento. Não que a mulher de classe média alta não sofra violência. A gente está falando da violência mais democrática do mundo, né? E eu me coloco assim à disposição das mulheres o tempo inteiro. É o que eu gosto de fazer atualmente, sabe, Thaís? É o que me realiza, que me deixa feliz. É poder trabalhar no enfrentamento à violência doméstica, ou na de gênero, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho desses ganhos que a gente teve de ontem para hoje, né? Foram duas sanções muito importantes para nós mulheres. Então, eu queria que você começasse a falar sobre isso também. Assim, quando você trouxe agora essa questão da dificuldade da mulher, da sua fala, para muitos pode soar como algo surreal, né? Como é que uma mulher com uma carreira consolidada,
uma independência financeira, instruída, né, com um vínculo com uma rede social muito bem apoiada, e ela pode sofrer a violência doméstica, a violência psicológica, e ter a sua voz invalidada, anulada e silenciada. Só para contextualizar um pouco, Lu, sobre a violência psicológica, de ontem para cá, né, muito se falou sobre isso. Eu vi muitos questionamentos em relação às provas, como a mulher vai poder provar, como a mulher vai poder provar. Falando assim, texto de lei, letra da lei, a violência psicológica é a violência que, por uma ação, por uma omissão, uma conduta, né, que visa degradar o emocional de uma mulher, por meio de humilhação, de constrangimento, por meio de cercear o direito dela de ir e vir, da autodeterminação, a criação dos filhos. Isso configura uma conduta típica de violência psicológica. Mas aí a gente vai falar dessa violência psicológica que precede todas as outras violências. E que até ontem a gente tinha um desafio frente ao judiciário de ter reconhecido essa violência. Porque para muitos, né, assim, a grosso modo, parece que quando a gente fala de violência psicológica, a gente fala de um capricho, né, da mulher, de uma mulher que é mais sensível, a gente fala de algo que hoje, popularmente, as pessoas falam como mimimi. Mas a violência psicológica, ela precede todas as outras, e ela é tão danosa ou mais danosa do que a própria violência física. Porque a gente não tem, em muitos casos, possibilidade de reparação dessa mulher psicologicamente frente à violência sofrida. E também a interpretação, a naturalização que ela tem de que aquilo é comum, de que aquilo é normal, porque não é por ela, é porque foi incutido pela sociedade. Né? Historicamente, esses comportamentos foram vistos como algo natural. E hoje, a gente pode falar que a violência psicológica existe, né? E tipificar. Bom, ao que parece, só a violência psicológica e a violência doméstica, sobretudo, atinge somente mulheres empobrecidas, sem grau de instrução, sem informação, mulheres pretas. Mas a gente sabe, e você é uma pessoa com muita propriedade para falar sobre isso, que a violência chega para todas, alcança todas as mulheres, sobretudo as mulheres que estão bem-sucedidas e têm suas carreiras reconhecidas, né, que têm a sua independência econômica, mas que passam, que não por isso deixam de sofrer, de vivenciar a violência psicológica e a violência doméstica. Eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade, né, em relação a ter essa narrativa validada, né? Qual o sentimento, talvez, de levar, de acreditar, de o judiciário levar em consideração aquela narrativa que você traz, o que você apresenta. Se antes de você levar ao judiciário essa denúncia, você pensou se teria ou não credibilidade na sua fala. Então, primeiro, a violência psicológica ela é extremamente danosa para a mulher, né? Fico muito feliz que ela seja sancionada e tipificada. Mesmo assim, eu acho que a mulher ela vai encontrar dificuldade em chegar na delegacia e falar que está sofrendo esse tipo de violência, né? Que ela é extremamente danosa, ela desmoraliza muito a mulher com essas desqualificações que o homem faz com ela aos pouquinhos. E como você bem falou, é o começo de uma violação terrível, porque ela vai chegar ao feminicídio se ela não se manifestar antes disso ou não procurar justiça. Ela causa danos assim, irreversíveis para a mulher na parte psicológica, na saúde mental, na saúde física, inclusive. Ela pode desenvolver síndromes absurdas de insônia, compulsão alimentar, tentar suicídio. Ou seja, as pessoas precisam entender o quão grave é a violência psicológica. E é a ponta de um iceberg profundo, profundo. E quando eu sofri a violência doméstica, eu passei por essa violação também, moral, psicológica. Só que eu não entendia. Como você bem disse, eu achava natural. Eu achava até que talvez eu tivesse provocado aquele extremismo, né, da desmoralização. Eu, uma mulher que me sinto qualificada, requalificada, uma mulher que nunca tive nenhum problema de escândalo na minha vida, e ouvi coisas absurdas do meu companheiro, e em certos momentos eu me colocava assim, meu Deus, mas será que ele tem razão? Eu começava a tentar
justificar aquele ato dele com talvez eu não percebesse o quanto ruim eu era, mas eu não era. Ruim era o tipo de violência que ele fazia. E de fato, quando houve outras violações, não só verbal, moral, mas física, que antecederam ao dia que eu falei, chega, agora eu vou dar um basta nesse relacionamento, que foi nos Estados Unidos, estava em Nova York. E quando eu voltei, eu realmente fiquei com medo. Fiquei insegura, não com medo, insegura de ir para fazer uma denúncia, fazer o corpo de delito e ser julgada, porque é isso que a gente entendia, né? Eu acho que o despreparo, muitas vezes, de quem colhe o depoimento de uma mulher, fragiliza mais a mulher ainda, expõe a mulher, ela fica super insegura e ela volta para casa para ser agredida novamente e muitas desistem de fazer a denúncia. Pois bem, eu escolhi para fazer a minha denúncia no Ministério Público de São Paulo e eu fui atendida por um promotor de justiça extraordinário. Um homem que eu não sabia, mas ele já trabalhava no enfrentamento da violência doméstica. Então, foi muito bom para mim. Eu tive a sorte de que ele, Carlos Gaia, de que ele pudesse colher meu depoimento com muita amorosidade, com muito respeito, com paciência, porque a denúncia, você tem que falar várias vezes a mesma coisa, porque é um confronto ainda por cima. Mas não é para diminuir a mulher, é que precisa de fato, já que você está fazendo uma denúncia criminosa, você precisa realmente provar que tudo aquilo que você está falando é verdade. Então, as perguntas são feitas de trás para frente, de frente para trás, é um desgaste absurdo. E depois que eu decidi, então, colocar isso para fora, mostrar a foto do meu rosto machucado, numa coluna social do jornal Globo, do Anselmo Góes, que é um jornalista super querido e honesto, assim, sabe, um cara bacana, eu fui muito revitimizada. As mulheres e a sociedade fizeram comigo aquele cancelamento, né? Colocando a minha moral, a minha verdade, como se eu fosse uma pessoa golpista, mentirosa, tivesse produzido essa violência interesseira. E aí coincidiu com o meu agressor e ex-companheiro, que também tinha essa conduta, né, de narrativa a meu respeito. De uma mulher que tinha provocado isso, que quem agredia ele era eu, que ele só se defendeu e que a justiça ia provar quem tinha razão. A verdade prevalecerá. Pois bem, eu passei assim, 3 anos da minha vida numa angústia danada, mas ao mesmo tempo, sabe, Thaís, o que me levou a trabalhar no enfrentamento da violência doméstica foram as próprias mulheres e a sociedade que me julgou. Porque eu pensei, eu não sou esta mulher que estão dizendo, eu imagino as outras mulheres que estão vivendo isso e são subjugadas muito pior do que eu. E eu realmente fiquei doente. Eu adquiri algumas doenças por conta desse sofrimento, por conta dessa angústia, por conta de ter que ir na rua, por conta de ter que dar entrevista e recontar a minha história e sendo desacreditada. Então, eu achei que foi uma denúncia que teve um volume assim, replicou muito na internet, replicou durante meses na televisão. E ela trouxe uma pauta muito importante para a sociedade, que é desmistificar que a mulher bem-sucedida, que a mulher independente economicamente também sofre violência. Aí eu aprendi que a violência democrática, até então não tinha essa noção. A violência contra a mulher é a violação mais democrática do mundo. A mulher pode ser uma advogada, ela pode ser um CEO de uma empresa, ela pode ter o dinheiro para pagar as contas e ter um marido que vai agredir ela e ela vai suportar por um tempo. Eu fiquei muito impressionada com as viagens que eu fiz ao redor do mundo para falar com as mulheres imigrantes e não, de países que eu achava que era primeiro mundo. E acontece exatamente igual. Assim, as dores da mulher brasileira são as dores da mulher americana, são as dores das mulheres asiáticas, das europeias. É muito igual esse sofrimento. E o que a gente busca são pessoas que possam compreender essa violência e contribuir com a gente para que a gente possa ter força e continuar sobrevivendo, porque a gente sabe que muitas mulheres se suicidam por conta disso, inclusive. Os danos são irreversíveis, como você bem disse, né? A gente vai... E não é somente não é a humilhação, não é só o constrangimento. Essa violência, ela vai tendo nuances diferentes em vários aspectos. Por exemplo,
uma mãe que tem uma pensão alimentícia, uma guarda, um processo, uma medida protetiva, ela vai ser revitimizada nesse processo. Existe essa humilhação, esse constrangimento processual também. Essa mulher, por meio daquela peça processual, ela vai sofrer, por estratégia da defesa, atacar a sua honra, atacar a sua moral, revitimizar, expor fotos pessoais, fotos de biquíni, fotos, a mulher bebendo, como prova. Ali ele não se defende do que é questionado, do mérito da questão, né? Ele não se defende, ele ataca. A estratégia da defesa é atacar a honra dessa mulher, como se, mais uma vez, pudesse dizer sociedade, justiça, Estado, esse comportamento aqui valida o meu comportamento. Essa mulher, por ela ter uma rede social, por ela se mostrar de biquíni, bebendo, trabalhando, saindo, eu estou validado, estou legitimado a ter esse tipo de comportamento, né? Em relação às provas, a oitiva dessa mulher durante essa peregrinação, né, quando ela resolve denunciar, eu concordo plenamente. A mulher passa por um processo de revitimização e ela precisa ser muito forte, porque não é em todos os lugares que ela vai encontrar acolhimento, né? Não vai ser em todos os lugares que ela vai encontrar uma escuta qualificada. E ela vai ser revitimizada. Aonde você estava? Por que você estava nesse horário? Por que você não falou antes? Por que você só veio agora? Né? Isso já aconteceu outras vezes. Então, até essa mulher buscar uma delegacia, um Ministério Público, ela já passou por diversas violências. E até ela entender, né? Porque na maioria das vezes, Lu, o que é que acontece? Quando a mulher busca uma delegacia ou um Ministério Público, ela vai no momento de explosão da violência. Ela vai no momento que a violência física aconteceu. Dificilmente uma mulher que ainda não sofreu violência física, ela vai buscar a delegacia, né? A gente fala bastante sobre a violência psicológica, existe, ela está aí, mas somente após a violência física é que a mulher, ou uma tentativa de feminicídio, que a mulher vai buscar a delegacia. E ela se depara com esse tipo de comportamento, com esse tipo de tratamento. Onde você estava, com quem você estava, por que você não veio antes, volte, né? Tem essa estratégia é um conflito de casal. Será que ele não estava bebendo, né? Será que não foi o time de futebol que ele perdeu, por isso ele estava exaltado? Volte, tente se conciliar mais uma vez, né? Então, isso faz com que a mulher, ela não denuncie, que ela denuncie tardiamente, ou que ela conste nas estatísticas como uma vítima de feminicídio. O Brasil ocupa o 5º lugar entre os países que mais violentam mulheres. E a gente só está falando de tipificação de violência psicológica em 29 de julho de 2021. Né? Entenda que não existia nem essa referência da violência psicológica e o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países que mais violentam mulheres. Imagina, a partir de agora, como o país, em que posição o Brasil pode ficar, né? Já que a violência psicológica ocupa tantos lares. E aí eu vou falar de uma perspectiva que não é somente essa mulher que está convivendo com esse homem, né? Eu falo homem, a violência pode ser praticada por uma mulher, tá? Mas o homem é que estatisticamente ele ocupa aí a maior parte dos índices como um sujeito que pratica violência. Então, essa mulher, ela vive nesse lar violento, ela não precisa estar convivendo, coabitando com ele, ela não precisa ser casada com ele, precisa somente que exista um relacionamento íntimo de afeto para que se configure uma vítima de violência psicológica, uma violência doméstica. Muitas vezes existe a relação abusiva e a mulher não busca também por entender que aquela violência que ela vive, aquela relação tóxica, abusiva, não compreende, não tem amparo na legislação, porque ela não coabita, né? É uma das dificuldades também, que não se aborda muito, a questão da coabitação dessa mulher, a questão da relação afetiva. E o meu primeiro caso de violência psicológica, que eu fiz um requerimento de medida protetiva, a minha cliente tinha 6 anos separada. 6 anos separada. E sofria a violência psicológica. Quando ela me buscou, ela falou: Thaís, eu não consigo gerir, eu não consigo ter autodeterminação, eu não consigo trabalhar, são inúmeras ligações durante o meu trabalho, minha rotina de trabalho,
eu não tenho, não, o meu desenvolvimento no meu trabalho, eu tenho uma perturbação durante a minha rotina de trabalho, porque são inúmeras ligações. Mas Toda isso aí, vez que eu Thaís, constituo um já novo... entra no crime de stalking, né? Que agora também foi tipificado como uma agressão, né, a mulher. A perseguição, quanto mais, né, a invasão, está ali acompanhando a rotina dessa mulher, também configura como stalking. Que também na época desse requerimento, dessa medida protetiva, não era lei, não era tipificado como lei. E aí era perturbação da tranquilidade, era uma contravenção penal, né? Então, assim, quando a gente conseguiu essa medida protetiva, para nós, né, para ela principalmente, foi uma vitória. Por quê? Não existia qualquer tipo de encontro físico presencial, mas ele monitorava, ele controlava, ele queria controlar as ações dela em relação às pessoas que ela constituía como um relacionamento afetivo. Quem é esse rapaz? Onde trabalha? O que é que ele faz? Então, a partir disso, ela falou, não, tem alguma coisa errada. Ela buscou outros advogados, buscou a justiça. Não, isso não é violência. E aí, até o momento que eu atendi, eu falei, é um desafio levar para o judiciário que você está divorciada há 6 anos e que você é vítima de uma violência que não existe referência na lei, né? No Código Penal, violência psicológica, não existia referência, o tipo penal. E vamos falar desse ponto de vista, né, que você está sofrendo, que é a ansiedade, como você falou, é a queda de cabelo, para mulheres lactantes, por exemplo, não consegue amamentar, distúrbio de sono, sobrepeso, né? Faltas no trabalho. Então, tudo isso corrobora atualmente para que a mulher não denuncie, né? Para que ainda se utilize como estratégia de defesa no judiciário, que essa mulher, atacar a honra dessa mulher, que é um mimimi, que é uma mulher muito sensível, muito mimada, sempre com o viés de ofender e diminuir. Então, mais uma vez, processualmente, essa mulher passa por essa violência, e ainda assim, em determinadas decisões, a gente ainda tem ali o silenciamento dessa dor, né? O silenciamento, a anulação dessa voz dessa mulher. Bom, Lu, eu queria que você falasse um pouco mais sobre, assim, se for possível, né? O que é que você conseguiu constituir como prova? Né? Se você apresentou alguma prova, se existia, dentro do que você puder falar. Não, claro. Lógico. Na verdade, no dia que eu sofri agressão, eu foi tão violento e tão surpreso a forma como ele me agrediu, que poucas horas depois eu estava completamente destruída e já tinha aquele olho começando a ficar roxo. Então eu comecei, como eu estava decidida a fazer a denúncia, eu fotografei os olhos, eu tive 4 costelas fraturadas, então ficou aquela marca, né? Foi um golpe que ele deu, segundo ele, um golpe para me imobilizar. Então eu comecei a produzir essas provas. Logo que eu cheguei, eu fiz um corpo de delito, porque já fica as marcas mais aparentes e vivas, acho que é muito importante. E a mulher precisa fazer o corpo de delito, mesmo se ela decidir postergar um pouco mais a denúncia, né? Fazer a denúncia no Ministério Público. Ou seja, fazer a denúncia ela precisa fazer para fazer o corpo de delito, mas se ela quiser esperar um pouco mais, porque as provas são muito importantes para a mulher provar que de fato ela foi machucada, ela foi espancada, ela foi violentada. Então é muito, muito importante. Então, como eu estava muito decidida, quando eu cheguei no Brasil, imediatamente eu cortei todas as minhas formas de falar com esse agressor. Eu tirei do WhatsApp, eu bloqueei em todas as redes sociais. Eu não quero falar mais com essa pessoa e até hoje é desse jeito que eu me comportei. Então, assim, é que a mulher ela fica insegura, ela fica pensando, às vezes a família não apoia, né? Fala para ela que todos os homens, a mãe fala que todos os homens são iguais, que ela também passou por isso, que daqui a pouco se ajeita, os homens são assim. Aí a amiga fala, não, amiga, isso é assim mesmo. Então, assim, minimiza demais essa questão da violência, né, entre as próprias mulheres. Eu acho que agora mudou um pouco, porque a gente está vendo o tempo inteiro pessoas com visibilidade mostrando a real, porque é filmado ou propositalmente ou pela câmera que estava lá na casa e filmou, que foi o caso do DJ, que a gente ficou horrorizado com o cara batendo numa mulher
recém-parida com seu bebê, né, completamente fragilizada, porque a gente sabe que o parto traz uma vulnerabilidade muito grande para a mulher por uma série de razões. Sim. E o cara tá lá batendo na mulher e fala que ela é louca, que ela que era culpada, enfim. É muito difícil, viu? É muito difícil gerir essa história. Mas acho que o mais correto que a gente faz é, quando colocar um ponto final, seja forte, faça a denúncia, não tire jamais a denúncia e não passe esse problema para a próxima mulher do seu ex-marido, o seu agressor. A gente tem que parar aqui. Tem que ser nossa responsabilidade. Porque, infelizmente, a gente sabe que os agressores, eles, para a sociedade, eles são homens de bem, eles são carismáticos, simpáticos, generosos, eles agradam a própria mulher que ele bate em casa, mas em público ele é um cara generoso, bacanérrimo. Então, para a gente provar que esse cara é o mesmo que em casa, em privado, ele é agressivo com a família, com a mulher, com a mãe, com a sogra, com o animal, porque geralmente eles são agressivos com tudo. Então, fica mais difícil, né, para provar. Então, temos que guardar as provas, sim. É muito importante. Exatamente. Como você falou agora muito bem, esse agressor, ele não tem um tipo que a gente tem no imaginário, né? Que é aquela pessoa rude, que é aquela pessoa antissocial, que é aquele sujeito mal encarado, né? Muito pelo contrário. Ele está aí socialmente muito bem resolvido, né? Ele é o amigão do churrasco, ele é o que reúne a bola, né? O jogo de futebol. Ele é um ótimo colega de trabalho. Ele é muito bem sucedido na sua profissão, né? E perante a sociedade, ele trata essa mulher muito bem, né? Como a gente fala popularmente, né? É uma família de propaganda de margarina, né? E muitas vezes, eu escuto relatos assim: Thaís, ele é um bom pai, mas ele me bate. Não, ele não é um bom pai, porque se ele agride a mãe, ele não é um bom pai. Né? Se ele dá murro no guarda-roupa e diz que eu só dei um murro no guarda-roupa para eu não te bater, né? Ele está te violentando psicologicamente, né? Isso é uma agressão, isso é uma ameaça, né? E se ele agride o cachorro, se ele agride o gato, se ele agride um passarinho, o que seja, é uma forma de violência também. Ali está só sinalizando. Aqui vai evoluir, se você não tomar uma providência, certo? E a próxima é você, né? E o quanto essas crianças e as pessoas que coabitam, né, convivem com esse casal, no caso, são vítimas secundárias da violência, né? São vítimas secundárias dessa violência gravíssimas. E com crianças, eu aqui falo de maneira... não sou técnica da psicologia, mas a gente sabe que envolve e vai implicar no psíquico dessa criança, no caráter dessa criança, né? Conviver num lar violento, né? Ou ele naturaliza, ou ele reproduz, ou ela, né? Reproduz todas as violências sofridas. Em relação às provas, muito se fala como provar a violência psicológica, como se provar uma violência que não é física. Tem a violência sexual no ambiente marital, né, numa relação marital, e você passar por um abuso sexual que existe, né? Muitas mulheres passam aí por violações terríveis sexualmente, não só o ato, mas a imposição de utilização de pílulas, ou a utilização de métodos contraceptivos, ou que também reproduzam de maneira ininterrupta, sem a vontade da mulher, sem a imposição da mulher, sem a mulher dizer realmente o que ela quer. Em relação a essas provas, eu vou partir do princípio que eu sempre utilizo nas minhas petições e tento, ao máximo, convencer o judiciário de que a palavra da mulher, ela tem relevo. A narrativa dessa mulher, ela tem relevo. Não adianta. A mulher tem uma vulnerabilidade presumida. Uma mulher que vive num ciclo violento, essa violência ocorre num ambiente clandestino. Ele não agride. Algumas vezes acontece, lógico. Mas na maioria das vezes, o sujeito que pratica violência, ele não agride a mulher no playground do prédio. Eu acho que a grande exceção... Ela tá a grande exceção, sabe, Thaís, eu vou te cortar só porque eu acho que um caso que me deixou assim, chocada foi da juíza do Rio de Janeiro, que ele matou ela facada na frente das duas filhas, em pleno luz do dia, sendo gravado.
você tem razão, porque já está extrapolando, né? Acho que se a gente não parar essa violência agora, o que a gente está vendo são homens agredir suas mulheres na luz do dia e sendo filmado. Que era um crime que era muito, né, dentro de casa, era uma coisa escondida, mas ela está começando a ter uma visibilidade, porque as punições são importantes também. Sim, no caso da juíza Viviane, o que acontece ali? Algo que também, quando a gente fala de violência, é tão amplo, ataca a mulher em tantos aspectos. Ali, ela já tinha uma medida protetiva, certo? E o que é que acontecia? A justiça não concedeu a guarda unilateral. Existia um regime de convívio, né, dessas crianças com esse agressor. Então, assim, para a justiça, a violência que essa mulher sofria não foi preponderante para evitar esse regime de convívio, né? Se essa mulher estava no risco máximo. E estávamos falando, né, de uma juíza, né? De uma juíza. Então, se ela não conseguiu delimitar, né, que não conseguiu ter entendimento, né? Uma unificação, um entendimento único ali sobre aquela violência, é como se separasse no âmbito das famílias. Você não é uma mulher que sofre violência doméstica, aqui no aspecto criminal nós temos uma medida protetiva que te garante, mas aí no momento de encontro, né, no momento de entregar as crianças para exercer o regime de convívio, essa mulher teve sua vida ceifada. E isso é o que acontece, né? As mulheres são expostas com medidas protetivas a encontrar esse agressor mais uma vez, a encontrar esse agressor numa sala de audiência, numa videoconferência, próximo, inclusive, assim, e quando eu oriento as clientes para desenvolver estratégias de segurança, porque a gente vai para um fórum, ele sabe a rotina dessa mulher, onde trabalha, onde sai, que hora chega, a faculdade, sabe tudo, vai entregar o filho. Eu vou desenvolvendo estratégias de segurança para essa mulher. É extremamente importante, porque o grande desafio das profissionais e dos profissionais que atuam com violência doméstica é esse entendimento unificado de proteção dessa mulher. Eu não posso atender essa mulher somente com a medida protetiva, e quando eu falo de guarda de filhos, eu esquecer completamente. E eu colocar essa mulher novamente numa situação de exposição. Entende, Lu? Então, assim, retomando em relação às provas, e falando também do último caso que veio a público, sobre as imagens, quantas vezes ele apagou as imagens, né? E que ela conseguiu provar ali. E se fosse sem aquelas imagens, talvez ela teria repetido a sua situação de ser uma mulher que foi revitimizada pela sociedade, atacada a sua moral, atacada a sua honra, uma mulher que teve seus valores, embora tivesse a sua profissão muito bem consolidada, resolvida economicamente, instruída, qualificada, e ainda assim ser colocada no lugar, num papel de alguém que está passando por aquela situação porque ela mesma provocou, né? Então, no caso da Pamela, que foi esse último caso da exposição do DJ, as provas são fundamentais, principalmente para construir um lastro probatório no processo, mas principalmente para que essa mulher ela não seja revitimizada pela sociedade nem pela justiça, né? Porque estamos falando de um viés, de uma perspectiva de pessoas bem-sucedidas, de homens que tem um arcabouço, né, que tem um grupo jurídico, uma rede jurídica. Então, como se posicionar, como falar, que roupa vestir, quando se apresentar. Então, é uma guerra, né, contra a sociedade, contra até, às vezes, a família, né, contra a rede de apoio, e essa mulher luta sozinha. As provas são extremamente importantes. Eu ouvi muito, em vários textos que eu li ontem sobre o projeto de lei, como a mulher vai provar que ela sofre violência psicológica. Eu parto do princípio que a mulher ela não tem que provar que ela está sofrendo violência psicológica. Ela tem que provar a conduta do agressor, né? Ela não tem que provar que ela é vítima, não. Ela tem que provar a conduta do agressor. Lógico que a narrativa dela
deve imperar e tem especial relevo. Mas porque as pessoas estão ali, eu vi vários comentários sobre isso me chamou muita atenção, trouxe a questão da violência, tipificou a violência psicológica, e aí começam a trazer como é que ela vai provar. Ela tem que provar que ela está tendo um dano emocional. A questão não é essa, a questão é as provas têm que ser da conduta daquele sujeito. Exatamente. Né? E o estado emocional que ela se encontra também. Uma mulher, a gente consegue interpretar o quanto ela está tranquila e o quanto ela está afetada psicologicamente. Isso, na fala, no gestual, no olhar, no desgaste, você consegue entender o sofrimento de uma mulher, não é? Eu queria que depois... Eu queria que você falasse depois, essa sensibilidade. Quais são os conselhos que você dá para a mulher para ela se proteger contra esse perigo que ela corre quando ela sai do fórum, ou quando ela fez a denúncia e volta para casa? Que tipo de conselho ou de técnica que você costuma dizer para as mulheres? Porque a gente vê muito isso, né? Quando a mulher sai da delegacia, fez a denúncia, ou que foi no fórum, ela corre risco de vida. Em relação ao processo, uma medida protetiva, por exemplo, quando uma mulher tem a medida protetiva deferida, o interessante, pela legislação, é que essa mulher seja a primeira pessoa a ser comunicada. Então, a partir daí, ela vai conseguir desenvolver estratégias de segurança. Ou sair de casa, caso ela habite com esse agressor ainda, ou se ela está saindo do trabalho, que ela tome as devidas providências, que ela busque uma rede de apoio. Normalmente, os municípios disponibilizam casas de acolhimento, onde essa mulher pode ficar abrigada pelo período de 15 dias. Aqui em Salvador tem uma casa em que ela pode ficar com os filhos no período máximo de até 15 dias. Né? Então, assim, saiu a medida protetiva, ela tem que desenvolver uma estratégia de segurança. Ou se mudar, ou trocar a chave do apartamento, ou buscar junto à Ronda Maria da Penha, a polícia militar, como buscar os pertences dela nessa residência, estar munida da medida protetiva a todo tempo, certo? Quando ela vai fazer a denúncia, o interessante é que ela esteja acompanhada de uma pessoa de apoio, ou advogada, ou uma técnica, ou uma irmã, uma amiga. Por quê? Primeiro que durante a denúncia, a comunicação do fato na delegacia, ela não tem obrigação alguma de ter uma linha do tempo. Aconteceu dia X, às 8 horas, eu estava de blusa branca, e ela vai chorar, ela vai retornar, ela vai ter branco, né? Não vai recordar a memória, vai se emocionar. Então, ela precisa de uma pessoa ali como rede de apoio. Nem que seja para segurar, para orientar, para não fazer desistir. A delegacia normalmente é um ambiente cheio, é um ambiente onde a gente vai com uma situação, encontra diversas situações piores, né, que a nossa, às vezes. Então, ela precisa, sim, sair dali com uma rede de apoio. Deixa eu fazer um parênteses. Eu não oriento. Muito importante uma coisa que você falou, que a mulher não precisa lembrar exatamente a hora que ela sofreu violência, nem o dia, nem a hora, certo? Eu sofri uma violência doméstica do meu companheiro e tive um dedo fraturado, que eu tenho que fazer, inclusive, uma cirurgia nesse dedo, porque eu tive os ligamentos rompidos e tudo mais, além de outras escoliações. Não foi considerada a minha prova, porque eu não lembrei o dia nem a hora. Meu Deus, como assim? Exatamente isso. Foi desconsiderado, porque eu precisava lembrar o dia e a hora. Eu sei que foi no ano de 2014, mas eu não lembro o dia que foi. Então, foi desconsiderado essa violência contra mim por conta disso. Eu imagino as outras mulheres como sofrem. Então, eu só pontuei isso porque é a primeira vez que eu ouvi uma advogada falando sobre isso, e eu fiquei muito indignada de ter tido uma radiografia do dia, porque eu tive um rompimento, então eu realmente fiquei com a mão muito machucada. Eu usei uma tala durante 30 dias, mas foi desconsiderado enfim, pelo promotor. Pelo avaliador, pelo julgador. Isso. O quanto é importante, né, assim, a gente falar sobre essas experiências, porque a mulher, ela está ali sendo vítima, ela não tem condições de avaliar se foram 3 murros, né, em que lado foi. Eu tenho diversas situações em que, em sede de audiência, a mulher, a vítima, ela fala, eu tive um chute na perna direita, né, e aí o confronto do laudo, mas aqui está dizendo que foi na perna esquerda.
mas ela não tem condições num cenário de sofrer violência e ela ter o horário, o dia, a roupa, a perna, o lado em que ela estava. Isso deve ser levado em consideração. Ela está em uma situação de vulnerabilidade. É você exigir demais dessa mulher, é você revitimizar essa mulher, exigindo que ela recobre os dias, os horários, quantas vezes foi e que dedo foi. Você tem uma radiografia, você não está falando aleatoriamente. Eu tive uma lesão na minha mão, no meu dedo. Você não está falando, você traz uma prova. Você traz uma prova para o processo, você traz uma radiografia, você vai precisar de uma cirurgia. Então, é uma prova, uma prova substancial. Eu não preciso dizer. Ninguém... Cabal! Tipo assim, fiz uma radiografia e rompi o ligamento. Aí a resposta do parceiro que agrediu, desculpa, meu amor. Quer dizer, ele chancela que ele fez isso, mas isso foi colocado, a prova foi colocada nos autos e não foi considerada. Essa é a minha indignação. Na verdade, é a primeira vez que eu falo isso em público, né? Fiquei indignada, mas o que mais me indigna é que esse procedimento acontece ainda na magistratura. Acontece porque enquanto a gente não tiver um corpo a partir do judiciário, com mulheres, né? E eu digo mulheres não só em ocupar aquele espaço como um percentual do gênero feminino, não é só isso. Você precisa, o Brasil, o Estado precisa de mulheres, de juízas que tenham pertencimento à causa, porque não é só ocupar a cadeira, é ter uma visão, ter uma atuação com essa perspectiva de gênero, né? Porque eu não vou falar somente de uma violência, não vou falar de uma violência contra um ser humano. É uma mulher em situação de vulnerabilidade que está passando por uma situação de absoluta vulnerabilidade, que fala que traz uma prova, nem todas as mulheres vão ter condições de apresentar uma radiografia, de apresentar um relatório, né? Nem todas as mulheres vão ter condições de chegar numa sede de audiência com um advogado ou uma advogada. Então, eu preciso, né, a mulher precisa, a sociedade precisa, que o judiciário, né, esteja mais completo em relação a gênero e que essas mulheres que ocupem essas cadeiras tenham um olhar, tenham um pertencimento à causa da violência doméstica. Responsabilidade, né? Assim, são diversas mulheres com várias características. Uma mulher sem instrução, sem condição econômica, uma mulher com uma médica, uma advogada, uma professora, uma enfermeira, uma atriz, uma empresária de sucesso, que sofre violência doméstica, e cada uma com a sua característica, né? Ainda, enquanto a gente tiver homens liderando, né, legislando, julgando, a gente vai ter decisões como a que você teve, né, a anulação da sua fala, da sua dor, o seu silenciamento, né, e a sua exposição, mais uma vez, né? E quantas mulheres passam por isso todos os dias? São cerceadas dos seus direitos, né? Com certeza. Lu, a gente tinha combinado 30 minutos. Já passou um pouquinho nessa hora, um pouquinho. Na verdade, eu achei que fosse começar naquela hora e meu filho está chegando agora. Aqui em casa vão sair um pouquinho de intimidade entre duas mulheres. Tem 3 cachorros pequenininhos soltos que vai lá casa. Ele vai chegar com 3 gatos. Então, se você ouvir uma barulheira, é porque ele chegou, mas ele pode chegar um pouco mais. Eu estou aprendendo muito com você. Você me deu uma oportunidade única de poder falar disso, que me machucou muito, que é esse fato que aconteceu, entre outros. Mas poder falar pela primeira vez no contexto de uma fala sua, que eu acho extremamente importante, eu me senti muita vontade para falar, né, dessa desqualificação da mulher, não só, né, quando ela sofre, mas quando ela tem prova, ela ainda é colocada sobre um julgamento e você é desqualificada, mesmo pela magistratura. Mas, enfim, eu agora me encontro, assim, num momento muito feliz de ter tido essa oportunidade de fazer parte do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça e Direitos Humanos, e ter esse entendimento maior. Eu sempre falo que eu considero esse um cargo diplomático, porque para mim, era quase impossível de pensar que eu pudesse estar num lugar como esse, mas eu acho que a conquista veio por conta também da minha fala clara e direta para as mulheres e a luta pela violência, pela não violência contra as mulheres, né? Então, quando a gente tem essas leis sancionadas, como a gente teve 2, né, de ontem para hoje, é uma conquista extraordinária, mas é aquilo que você falou, ainda somos o 5º país onde mais se mata mulher, e a cada 4 mulheres, né,
uma é machucada. E eu acredito que todas as mulheres brasileiras já tiveram algum tipo de violência, que ela não identificou ainda direito qual foi ela. Eu tenho certeza absoluta que 100% das mulheres sofreram. É triste isso. É um cenário muito triste. É triste demais. E esse movimento, né, que a gente faz, que você tem feito de maneira assim exemplar, serve como uma motivação, né, para que as mulheres busquem mais informação, busque, embora o cenário do judiciário não seja dos mais agradáveis, ainda assim, como você encontrou um promotor sensível, com uma escuta qualificada, ela deve buscar denunciar, e não é só a denúncia pela denúncia, também é uma convocação à sociedade no sentido de amparar, acolher essa mulher pós-denúncia, né? O que é que eu faço depois da denúncia? Denunciei, o agressor está aqui dentro de casa, e agora? O que é que eu faço? Né? Esse movimento é muito importante. Quando a gente começou a conversar, né, sobre fazer essa live e tudo mais, por que, e hoje uma colega até me perguntou, mas por que você escolheu Luísa, né, falar sobre isso com Luísa? Por que a live sobre violência psicológica é com Luísa? Para desmistificar esse lugar de mulher violentada, uma mulher que não tem instrução, que não tem educação, que é uma mulher preta, que é uma mulher empobrecida. A violência alcança todas as mulheres, e também o quanto o seu papel, o quanto a sua representatividade, né, o seu lugar de uma mulher que está bem posicionada é importante para que tantas outras se sintam fortalecidas e falem também. Né? A representatividade feminina é sobre isso. Entender que cada uma com sua característica, que a violência ela não tem um tipo específico. A violência doméstica contra a mulher não tem um tipo específico, não tem um gênero, uma forma específica, não tem uma profissão específica, porque normalmente entende que é uma mulher que está desempregada, que não tem a mínima condição. Eu ouvi no início da minha advocacia assim, nossa, você vai trabalhar com mulher, com violência doméstica, vai ver de favor. Violência doméstica, ninguém tem dinheiro. Então, assim, e eu não vivo de favor, né? Eu vivo da minha advocacia, né? E assim, justamente por isso, porque a violência, ela atinge todas as mulheres, independente da sua condição financeira, da sua posição social. Então, a sua voz é extremamente importante para desconstruir, né? É um movimento de desconstrução desse senso comum, desse imaginário que a sociedade tem, de que as mulheres são mulheres que uma mulher em uma posição como a sua não sofreria violência doméstica. Certo? Eu te agradeço. Foi um convite assim, foi uma conversa tão rápida, a gente resolveu tudo em questão de minutos. É verdade. Mas sempre ser foi assim, tão rápido. Né, eu gosto de falar desse assunto. Eu acho que sim, esse movimento que eu sou apaixonada pelo movimento Me Too, que trouxe uma fala global, né, sobre o assédio moral e sexual no trabalho. Eu sofri isso desde muito pequena, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, eu trabalhava como empregada doméstica, numa casa de família, sofri um abuso sexual. Logo depois, com 16, eu fui emancipada para casar. E eu comecei a trabalhar como modelo por acaso, eu queria ser empreendedora, eu queria ser cabeleireira. E logo nas minhas primeiras sessões de fotos, eu já comecei a sofrer o assédio moral e sexual, que é uma coisa extremamente danosa para a mulher. E a mulher, muitas vezes, não tem o entendimento de que não precisa fazer isso no lugar de trabalho. Você tem que trabalhar e merecer o seu salário e ponto. Mas eu já vi muitas mulheres que acabam se deixando levar por esse chaveco do homem, né, na posição de poder, e ela com medo de ser mandada embora porque ela tem necessidade, ela tem contas para pagar, acabava, porque agora, como o movimento foi tão global e deu uma visibilidade muito grande e um entendimento para as mulheres, o que a violência doméstica precisa é justamente desse movimento. É de que tenha uma compreensão amplificada, né, coletiva de verdade, para que a gente possa fortalecer as meninas que estão vindo aí, que já sofrem violência doméstica também, dos seus namoradinhos, meninas que já cometem suicídio porque não conseguem lidar com fotografias ou a pornografia de revanche. Ou seja, a pauta feminina é muito grande. A gente poderia ficar 3 dias fazendo live aqui. E a gente pode fazer outros quando você quiser. Quando você quiser,
Eu vou estar muito feliz de poder falar um pouco mais e ouvir você, que você é muito preparada, e levar para as mulheres um pouco de conhecimento. Eu acho que falta ainda campanhas contundentes, regulares, infinitas, sempre para lembrar que a violência é um equívoco, né? É um equívoco que precisa ser mudado, precisa ser revisto, e que a gente não pode tolerar mais na sociedade isso, porque causa danos na economia, causa danos na família, o pilar da família. Ele rói, né? Esse iceberg, ele rói. Ele é rompido quando uma criança assiste a violência, como você bem falou, né? Que danos são esses que são irreversíveis? Eu lembro de fatos que são muito presentes na minha vida ainda, de ter assistido tudo isso. A violência que minha mãe sofria, meu pai com arma. Eu não reproduzi esse movimento porque eu sou uma mulher que tem um entendimento da violência desde muito cedo, de ver que isso não é legal, que isso é danoso. Eu via minha mãe triste, chorada, machucada, chorando, angustiada, tentou suicídio. Então, assim, como eu convivi com isso, tem... Mas imagina as crianças que não têm, né, esse entendimento. Como é que é o futuro delas? E o futuro é esse que a gente está vendo agora. E o quanto é importante dentro dessas campanhas, e eu também faço esse movimento de não falar difícil, né, essa linguagem robusta, o quanto é importante essa linguagem que alcance todas e todos, né? Assim, o entendimento é da sociedade. Precisa ter uma linguagem clara, precisa ter uma linguagem objetiva do que é violência. Não dá para ter pirulas, campanhas difíceis, campanhas que sejam somente mercadológicas. A gente precisa de uma campanha efetiva, que seja num cenário dessa mulher que pode chegar e pedir uma ajuda, né? E que essa ajuda seja antes e depois, durante e depois, né? Essas famílias, essas crianças, a lei diz que uma mulher em situação de violência doméstica, os seus dependentes, eles terão direito a estar numa escola próxima da residência para que ela onde ela vai morar, transporte público, mas efetivamente, Lu, o que é que essa mulher tem, né? Efetivamente, o que é que ela tem? Né? Uma mulher que trabalha no setor, na iniciativa privada, ela sendo vítima de violência doméstica, ela pode ter esse contrato de trabalho suspenso, né? Ela pode ter esse trabalho. E aí? Mas e quem vai pagar esse contrato de trabalho, esse período de 6 meses que ela vai ficar ausente? Né? Então, temos uma legislação, temos ganhos, né? Tardiamente, mas são ganhos. Mas a gente precisa ainda falar das minúcias da lei, dessas características da lei, olhar para as mulheres, não de maneira global, né? A mulher não é igual. A mulher, cada um tem diversas nuances, diversas especificidades dessas mulheres, e a gente precisa fazer valer a lei com medidas efetivas, né, objetivas e transparentes, que alcancem numa linguagem que alcance todo tipo de público. Público não, porque não é a situação não é de ter público, mas de pessoas que estão sujeitas, né, a usufruir da lei, de buscar o amparo da lei. Então, por exemplo, abusando um pouquinho do seu horário. Recentemente foi implementado o agressor, né, o sujeito que pratica violência, ele ser incluído no grupo reflexivo. E a grande dificuldade, porque assim, a gente vai falar da mulher, a gente tem medidas efetivas junto à lei para garantir que essa mulher saia da violência doméstica, mas e esse agressor? Ele vai ficar violentando outras, ele sai de uma medida protetiva de uma e vai para outra, e é incessante. O Estado tem que olhar para esse homem, ou para esse sujeito que pratica a violência. Não existe a violência, o agressor, o homem em situação que pratica a violência, né, o sujeito que pratica a violência, ele não tem um cuidado do Estado pós-denúncia, pós-comunicação. Então, assim, é óbvio que ele vai continuar.
É óbvio que a gente precisa também desenvolver medidas que alcancem ele e efetivas, porque vamos agora colocar o agressor no grupo reflexivo, efetivamente, ele é porque eu vivo isso. Na minha opinião, não pode ser uma escolha. Isso, e aí, a justiça tem deferido? Não tem. A justificativa, e aí, não tem deferido. E a justificativa também é que o município não oferta esse tipo de trabalho com os homens, com a violência doméstica, não tem ainda. Aí um bota a culpa no outro e quem sobra não tem um protocolo, né? Quem sobra são as crianças. Infelizmente. Não tem. Então, assim, a gente ainda. A legislação é importante. É a terceira legislação mais conceituada, né, no mundo, mais eficaz, mas ainda em relação à sua aplicabilidade na íntegra, né, porque a Lei Maria da Penha 11.340 de 2006 não é só tipificar o que é violência física, o que é violência patrimonial, sexual, moral. Não é só isso. Existem outras medidas de prevenção e de combate à violência doméstica. É preciso esse olhar como um todo. A prevenção também, na minha opinião, ela é falha, porque as campanhas de prevenção elas deveriam ser contínuas e são muito pontuadas. Você não concorda? Concordo. A gente não é mulher só no dia 8 de março. Então, né? eu lembro sempre assim, quer dizer, é que você é mais jovem do que eu, mas quando começou o cinto de segurança, eu me lembro que as campanhas da televisão, elas eram terríveis, eram acidentes, eram mostrando pessoas, né? Era uma coisa que impactava demais. E aí começou a você ter que pagar multa quando não estava usando o tal de cinto de segurança. Hoje em dia ninguém entra no carro que não coloca o cinto de segurança, mas eu acho que houve uma campanha maciça e punitiva. Eu acho que é isso que precisaria para os agressores. E contínua, né? Assim, contínua. Assim, não dá para falar 8 de março, 25 de julho, não dá para falar. Não dá para falar, é o ano todo. É sempre. Né? Não dá para ser mulher só 8 de março. Né? Não dá para ser mulher no julho, 25. Não dá. Não é assim que funciona. Né? Essas campanhas precisam ser contínuas, efetivas e incisivas. A responsabilização criminal também é importante para a sociedade. Né? Logicamente que a conscientização é o papel principal da lei. Né? A lei ela não traz no bojo o punitivismo, né? A punição, a não ser quando esse homem descumpre a medida protetiva. Mas muito mais a conscientização. Mas a responsabilização desse sujeito que pratica o fato, socialmente também é importante. Muito. Né? E aí, porque quando a gente tem exemplos de agressores que ainda se vangloriam, né? Que ganharam o processo, que deixou aquela mulher numa situação de exposição, de revitimização, e que nada foi feito, não sofreu nenhuma responsabilização da conduta, da prática dele, de uma certa forma, a gente está fomentando, né, essa prática, a continuidade, a desvalorização da mulher, assim, demonstrando que para a justiça a pauta mulher, a pauta de gênero não tem relevância, né? Não tem efetividade. Bom, Lu, eu vou te agradecer mais uma vez. Foi muito bom, foi muito bom mesmo. Eu agradeço a sua... Vamos fazer outra depois sobre o empreendedorismo feminino, né, que é tão importante para a mulher. O entendimento também do empregador, né, de entender essa mulher que sofre violência doméstica, que ela não é uma mulher com comportamento que você falou, é diferenciado. Então tem que ter um olhar realmente diferenciado para essa mulher. Creche para que ela possa estar próxima dos filhos, né, no ambiente de trabalho. Eu acho que tem forma de minimizar o impacto da violência com esses cuidados que são básicos e seriam possíveis. Com certeza. Eu estou aqui à sua disposição, né, para a gente conversar, para fazer live, para a gente trocar informações das minhas experiências, das suas campanhas. Então, eu estou aqui à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigada pela sua entrega, né? Porque a gente fez um script,
A gente fez um script e não estava no script. Não estava. Mas né? assim é bom, a gente tem que sair do script sempre ser verdadeira. Eu amei falar com você. Você é uma mulher extraordinária, maravilhosa, que agrega muito, que fala coisas importantíssimas, que me fez contar uma história que me incomodou muito durante 4 anos. Então, eu só te agradeço e vou amar fazer outras lives com você, tá bom? Bom, agradeço, muito obrigada. Você quer deixar alguma mensagem para quem está te ouvindo, para quem vai te ouvir, porque vai ficar gravada a live? A gente está comemorando agora, né, ganhos, né, de algumas leis que foram sancionadas essa semana. A gente tem o Agosto Lilás, que é para a gente prestar um pouco mais de atenção. Mas acho que o mais importante é dizer para as mulheres que elas não se sintam culpadas por conta da violência que elas têm sofrido durante um tempo, mas que há sempre tempo de recomeçar a vida de uma forma diferente, mas principalmente fazendo a denúncia e se sentindo livre de um ambiente pesado, onde elas vivenciaram violência em casa, ou vivenciam ou vivem atualmente. Saiam disso o mais rápido possível, para que vocês possam encontrar felicidade na vida, né? Liberdade, respeito. Isso é possível. Eu te digo porque eu consegui isso. É maravilhoso você poder falar: eu consegui ser livre, eu consegui fazer as minhas escolhas, eu fui corajosa de fazer uma denúncia, eu fui corajosa em esperar o meu processo seguir adiante. Eu sou uma mulher que confio na justiça. Eu confio na justiça. Então a gente tem que buscar a justiça porque ela não bate na porta. Então vá em frente e seja segura. É isso. Obrigada, Lu. Muito importante a sua fala. Muito importante mesmo. Obrigada, uma boa noite e até a próxima. Super. Vai ficar gravada a live. Obrigada, boa noite. Amor. Um beijo. Tchau. Um beijo, tchau.